Salve pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo de como construir um regulador de tensão de 8.800 watts em 220 volts e 5.080 watts em 127 volts. Para fazer esse regulador eu vou usar, tenho aqui uma placa de fenolite, tá? Para circuito impresso. Eu cortei aqui um pedacinho aqui, ó, essa placa de fenolite. O tamanho de, ó pessoal, dá 5 centímetros ao quadrado, tá, ó, 5 por 5, tá, um pedacinho de plaquinha desse tamanho aqui. Aí atenção pessoal, eu vou mostrar para vocês como fazer o circuito aqui, tá, como fazer o layoutzinho aqui do circuito, né, e se vocês quiserem pessoal aprender a fazer o passo a passo aqui, vocês têm que seguir o passo a passo, né, na íntegra aqui, tá pessoal. Não pular o vídeo para você aprender, porque eu não tenho recursos para eu fazer o diagrama para vocês. Então, se vocês tiverem que fazer, tem que ser através do vídeo mesmo, tá? Então é só vocês observar que não terá erro. Vocês vão aprender certinho como fazer, tá bom, pessoal? Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Para marcar os furos do circuito aqui, de cada componente, eu vou usar aqui o próprio transistor aqui, ó, o BTA 41600. Vou marcar os furinhos tudo com ele, tá, pessoal? Tudo com o BTA aqui, ó. Vocês vão precisar também, pessoal, de uma canetinha como essa, tá? Aquelas canetinhas marcadoras de CD que a gente chama, né? Canetinhas de tinta permanente que a gente chama, tá bom? Aqui está com caneta para CD e DVD, né? Marcadora. Essa canetinha que ela é boa porque ela tem duas pontas, né? Tem uma mais fininha, ela tem uma ponta mais fininha e tem uma ponta mais grossa, né? Eu vou utilizar essa ponta mais grossa. Essa mesma canetinha aqui vocês vão utilizar depois para fazer as trilhas aqui, tá? Marcar as trilhas. Quando nós fizer todo o circuito e as trilhas assim, marcar aqui, a gente vai mergulhar essa plaquinha de circuito dentro do líquido precoreto de ferro, tá? Para que ele possa fazer a remoção do cobre aqui, ó, dessa parte cobreada. E aí, aonde tiver riscado com a canetinha, que são as trilhas que nós vamos fazer, ele vai ficar só as trilhas de cobre, aonde nós vamos soldar os componentes aqui, tá bom, pessoal? Então nós vamos iniciar aqui, eu vou iniciar fazendo primeiro a frente aqui do circuito. Nós vamos marcar, pessoal, aqui, ó, sete furinhos aqui, ó, nessa lateral aqui, ó. Eu vou iniciar aqui mais ou menos aqui assim, ó. É só você fez da mesma forma. Eu vou encostar a serrinha do BTA aqui, aí eu vou marcando só o pinguinho na pontinha dos pinos do transistor. E isso é onde vai ser os furos. Tá vendo aí, pessoal? Cada pontinho preto desse aí, cada pontinho preto desse aqui vai ser o furo, onde nós vamos furar a plaquinha, tá? Para colocar os componentes. Então, marcou aqui, ó, os três. Aí vocês vão colocar a última perninha no último pinho aqui, ó, para que todos fiquem tudo numa distância só. Marcou aqui, aí torna marcando para frente. Tá vendo aí? Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês vão marcar mais dois aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Tem 7 furinhos aqui. Então, essa lista aí, ó. Agora aqui vocês vão virar dessa forma. E aqui nós vamos marcar 4 furinhos. Iniciando do primeiro aqui, ó. Coloca a perninha do transistor em cima desse primeiro ponto. Tenta colocar para ele ficar no esquadro, tá? Ó, tá para cá. Deixa ele no esquadro, então vamos marcar aqui mais. Como eu falei, é 4 furos. A contar do primeiro furinho aqui, que já estava marcado a outra fila. Aí 1, 2, 3. Aí vocês colocam mais. Ó, para sobrar mais uma perninha para completar os 4 furinhos. Pronto. Olha aí, pessoal. Se você gosta de umas coisas bem feitas, né? Então você tenta deixar ele o mais retinho possível. Mais alinhadinho possível. Beleza, fizemos dessa forma aqui. Agora vamos virar dessa forma aqui. E vamos fazer essa mesma quantidade de furos aqui, ó. De pontinho para os furos. Vamos fazer seguindo dessa última linha aqui, ó. Para cá, nesse sentido aqui. Então vou continuar marcando aqui, ó.
Ok. Da mesma forma, coloca a última perninha no último pontinho. Tenta deixar o mais alinhado possível. Então é só colocar aqui. Olha aí. Desse jeitinho aí, ó. Beleza? Viramos dessa forma aqui. Agora, nós vamos fazer aqui dois pontinhos aqui, ó. Vocês veem que aqui tem essa linha e tem essa linha. Tem dois pontinhos aqui, né? Ó, conta 1, 2. No terceiro, vocês vão colocar o BT alinhado ele, ó. No terceiro pontinho daqui da esquerda para a direita. 1, 2, 3. Coloca a perninha do transistor aqui, ó. E vamos marcar aqui, ó. Aqui da mesma forma, tem que ficar a mesma distância, ó. Tranquilo. Aqui, pessoal, ainda com a plaquinha na mesma posição, né? Nós vamos marcar aqui nos últimos dois furos aqui do lado direito aqui, ó. Vamos marcar mais dois pontinhos paralelo aqui a esses últimos dois pontinhos aqui, tá, ó. O último aqui, ó. Aqui eu não vou marcar com a perninha porque eu quero que fique mais perto ainda. E mais pertinho possível aqui, ó. Esse outro aqui também, ó, dessa parte aqui, ó. Beleza? Aí, aqui, aonde tá esses pontinhos aqui, ó, esses dois aqui, tem essa filinha aqui, tem essa aqui, ficou esses dois aqui do meio aqui, ó. Nós vamos colocar nesse pontinho aqui. Tá vendo esse aqui que eu tô apontando? É só vocês prestar atenção pelo vídeo, pessoal. Pausa o vídeo se possível e veja o que eu tô fazendo e faça da mesma forma, copiando. Vocês vão me copiar. Então vocês colocam essa perninha aqui do transistor em cima desse pontinho aqui que eu tô demonstrando no vídeo. E vocês vão marcar, vão pular uma das perninhas, a perninha do meio do transistor, e vão marcar a última lá, a perninha, ó. Na hora de fazer as trilhas, pessoal, vocês vão entender melhor, tá? Por enquanto vocês fazem só isso aqui, só fazendo os pontinhos que é onde vai furar a plaquinha, tá? Fizemos aqui dessa forma. Agora vocês vêm aqui, ó, essa última perninha aqui. Vocês vão colocar aqui, ó. 1, 2, 3. No terceiro aqui, vocês vão colocar aqui de novo a perninha, a primeira perninha do transistor. Nesse ponto aqui. Aí vocês vão marcar aqui, ó. A segunda perninha. Ok. Marque também a outra aqui. Toda vez que você pingar, aí você tenta deixar pingar várias vezes assim, dependendo da sua canetinha, para que fique bem vivo. Para que fique bem vivo o pontinho, para você saber exatamente aonde furar depois, tá? Aqui, nesse aqui, ó. Eu vou marcar logo aqui o último aqui. Seguindo essa linha aqui, ó. Eu vou marcar um ponto aqui, perto do canto. Esse aqui não precisa vocês... Esse último aqui desse lado. Notem que eu virei a plaquinha. Vocês vão marcar nesse canto aqui, ó. Um ponto. E do lado de cá também, outro ponto. Bom, pessoal. Ainda alinhado com esse aqui, ó. Eu virei a plaquinha para dessa forma de novo. Vocês vão colocar do lado aqui, ó. Como se fosse para ligar desse ponto para esse aqui. Coloca dessa forma aqui, ó. E marca o do meio só. Aqui, ó. Aqui tá todos os pontos que nós vamos precisar marcar. Ó, tá na tela aí. Vocês vão pausar o vídeo. E depois de vocês marcar a plaquinha de vocês, observe se os pontos de vocês estão marcados exatamente como mostrado aqui no vídeo. Conte quantos pontinhos tem marcado, como eles estão, né? Como eles estão. E se tiver correto o seu, exatamente como mostrado aqui na plaquinha, pronto, já está no jeito de você furar sua plaquinha. Para nós furar, você pode furar com uma micro retífica ou com um perfurador
de placas parafenolite. Eu vou usar esse aqui, né? Esse perfurador de placa de fenolite, que ele é próprio para furar mesmo, ó. Nota que ele tem uma pontinha aqui, ó. Tá? Então, se você não tiver esse aparelho aqui, vocês podem usar uma micro retífica ou uma furadeira mesmo e usar uma broquinha bem fininha, o mais fino que você tiver, para furar, né, os componentes. Vocês têm que ter a broca, pessoal, o diâmetro da broca para vocês furar a plaquinha tem que ter mais ou menos o diâmetro das perninhas dos componentes aqui, tá? Uma broquinha nesse que tenha o mesmo diâmetro. Não pode ser muito grande, porque senão o componente vai ficar muito folgado e não vai dar certo não vai dar certo vocês soldar depois, tá bom? Então vou começar a perfurar aqui, ó. Como tá tudo marcado, eu sei onde é que cada pontinho para descer é um buraco. É só eu colocar a plaquinha aqui debaixo do pino aqui e perfurar. Tá vendo, pessoal? Dessa forma. Então eu vou furar todos aqui, tá? Eu depois tinha tudo furado, eu vou mostrar para vocês como que ficou, tá bom? Pronto, pessoal. Já furamos todos aqui, ó. Furei todos os buraquinhos aqui onde foi marcado para furar, tá? Olha aí. Agora nós vamos lixar isso aqui, ó, pessoal. Eu peguei um pedacinho de esponja de aço, tá? Bombril, ó. Esponja de aço, esse bombril, o mesmo que você usa para lavar vasilha, tá? Tem que ser enxuto, tá? O bombril totalmente enxuto, não pode estar úmido. Agora nós vamos lixar a plaquinha de cobre aqui do lado da parte cobreada para remover o excesso de tinta, né? Onde marcamos os furos, para nós começarmos a desenhar as trilhas, tá, pessoal? Então é só vocês fazerem assim, ó, com ele enxutinho. Olha como o cobre fica limpinho, pessoal, e descobre exatamente onde tá os furos. Então vocês vão limpar toda a plaquinha. Olha aí, pessoal, tá todo limpinho, ó. Depois que vocês fez aqui, pessoal, lixou com a esponja de aço totalmente enxuta, aí não é bom depois vocês pegar com o dedo em cima assim, ó, colocar na digital, porque senão às vezes o óleo, a oleosidade da mão da gente vai pegar na plaquinha, vai marcar e depois na hora de remover lá no precoreto não vai ficar muito bom. Então vocês evitam estar pegando em cima da parte cobreada, tá? Pronto, agora nós vamos marcar as trilhas, tá, pessoal? Só para marcar as trilhas aqui, nós vamos contornar cada furinho desse aqui com a tinta preta e depois é só contornar, ligar os buraquinhos, como se fosse um joguinho, tá, pessoal? Você vai interligando da forma que eu mostrar para vocês, para interligar, tá? Vai fazer um risco assim, ó. O risco vai ser as trilhas, tá bom? Então, por enquanto, eu vou só contornar cada furinho desse aqui, novamente com a tinta. Que aonde tiver pintado com a tintazinha aqui desse pincel, o precoreto não vai remover o cobre, tá? Aí é onde vai ficar para poder grudar ali a solda estanho no componente. Olha só, pessoal, para contornar é facinho, ó. Vou fazendo tipo um círculozinho ao redor de cada furinho aqui, ó. Olha aí, pessoal, como fica, ó. Tá? Então aqui toda essa parte cobreada vai ser removida. Aí essa tinta preta aqui, como ela está protegida pela tinta, né? O cobre está protegido com a camada de tinta, vai ficar o cobre só nessa parte de baixo onde está preto aqui, ó. Depois nós lixa e fica só o cobre e as trilhas, tá? Então vou contornar todos eles aqui, aí nós damos prosseguimento, tá bom? Aqui, pessoal, já demarquei todos os furinhos, ó. Já contornei todos eles. Agora é hora de nós interligar fazendo as trilhas, tá? Atenção para essa parte aqui. Aí vocês é só seguir aí como eu estou mostrando no vídeo, tá bom? Então para interligar aqui nós vamos fazer da seguinte forma. As trilhas que for maior, eu vou usar a réguazinha aqui para que ele possa ficar mais retinho. Ó, vou fazer dessa forma aqui, ó.
Aqui já é outra. Cuidado para não interligar furinhos errados, tá, pessoal? É só vocês seguir o passo a passo como eu tô mostrando aqui, ó. Aqui, ó. Vê a posição que tá a plaquinha de vocês aí, tá? Aí vocês vão interligar aqui, esse aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Esse. Interliguei. Esse outro aqui. Eu passo várias vezes, pessoal, para que a tinta fique bem forte, que é para o precoreto de ferro, né? O líquido depois não remover essa parte que tá pintada aqui. Para ficar só a trilha de cobre. Ok. Vou desse lado aqui, ó. Desse outro lado aqui. Esquerdo. Vou interligar também esses dois furinhos aqui, ó. Esse. E esses dois de baixo aqui, ó. Observe aí, pessoal, quais furos eu tô interligando. Deixa a plaquinha de vocês da mesma forma que tá o meu aqui. E aí visualize aí quais furinhos tá sendo interligado. Agora, vou virar ele dessa forma aqui, ó. Vou ligar. Tá vendo a posição que tá aí? Vou ligar esses dois pontinhos aqui. Ok. Esse aqui, ó. No terceiro pontinho, eu vou interligar 4 pontos, tá, ó. Tem esse aqui o primeiro. Pula um. Um, dois, três. No terceiro, aí vocês vão interligar 4 pontos aqui, ó, até aqui. Pessoal, sem querer, eu acabei marcando a partir do segundo pontinho aqui. Mas como eu falei para vocês, vocês vão marcar apenas esses 4 furinhos aqui, tá bom, ó? Dessa forma aí, pessoal, ó. Aonde tá pintado de preto vai ficar exatamente a trilha de cobre. Beleza. Nessa de baixo aqui, ó, nessa linha de baixo aqui, vocês vão marcar aqui 4 pontinhos também, pulando o primeiro. Tem o primeiro, aí no segundo aqui vocês interligam 4 pontinhos, ó. Essa formazinha aí. Beleza? Agora vou virar ele assim novamente. Tá vendo? Esse pontinho tá sozinho. Vou interligar ele aqui. Vou descer esse mesmo ponto aqui, ó, até aqui, ó. Que é para interligar nesse ponto aqui que eu tô apontando, ó. Só observar na tela do vídeo. Então eu vou aqui para cá, interligando, ó. Beleza, pessoal? Esse ponto aqui, ó, eu vou interligar ele nesse aqui. Então eu faço assim, direita para baixo. Observou aí? Esse aqui, ó, tá vendo que tá um aqui sem estar interligado com nada? Só desce ele para baixo, interliga aqui, nesse ponto aqui, ó. Pronto, pessoal, marquei todinho, todos eles. Agora eu faço só corrigir aqui, né, pessoal, algumas partes que eu vejo que tá meio fraquinho, que a tinta não pegou direito, eu só retoco ele novamente. Se tiver a parte que tiver muito pouquinho a área de cobre, eu tento enlarguecer mais a tinta assim, ó, desenhando. Você vê que tá tudo bem marcadinho, tá tudo certo, né? A tinta tá bem colocada. Ó, vem aqui, retoquei tudo, tá tudo ok, não tem falhas. Então pronto, tá no jeito de nós mergulhar ele no precoreto de ferro para poder fazer a remoção de todo o cobre e vai ficar só as trilhas, tá bom, pessoal? Vou mostrar para vocês como vou fazer isso agora. Para fazer a remoção do cobre dessa plaquinha,
nós vamos usar esse produto aqui, ó. Precoreto de ferro, tá, pessoal? É esse produto aqui que nós vamos usar. Esse aqui eu comprei, ele já vem líquido. Tem uns que você compra é o pó, aí você prepara, tá? Não estou usando, mas recomendo, principalmente se você não tiver experiência com essas coisas, usar luvas, tá, pessoal, de proteção, luva de borracha. Não pode ter contato com a pele esse líquido, tá, pessoal? É muito perigoso. Não manuseie ele também próximo de crianças, tá? Eu vou botar aqui, isso aqui era uma latinha de margarina. Coloquei um pouquinho aqui, só o suficiente para cobrir a plaquinha, tá? Vou tampar o resto aqui. Eu vou mergulhar a plaquinha da forma que tá aqui. Nota que eu não borrei aqui, ó, com a minha digital. Tá limpinho. Eu conferi, tá tudo certinho aqui as trilhazinhas. Então eu vou mergulhar ele aqui dentro do precorê de ferro com a parte cobreada para baixo, tá, pessoal? Ó, vou mergulhar aqui dentro, ó, com essa parte de cobre para baixo. Ó, dá uma balançadinha. Vou deixar de molho aqui por aproximadamente de 10 a 15 minutos, tá, pessoal? Então, uns 10 a 15 minutos eu vou deixar ele de molho aqui dentro do líquido de precoreto de ferro, tá? Ele vai ficar boiando aqui, ó. Mas desde que a parte cobreada esteja em contato com o líquido, tá bom demais. Então eu vou deixar aqui, depois eu mostro pra vocês quando tiver já removido, tá? Ó, pessoal, passaram os 10 minutos, eu acredito que já está bom. Tô pegando com a pinça, tá, pessoal? Não pega diretamente com a mão. Ó, pessoal, limpinho, ó. Pode ver que ele removeu toda a parte cobreada, ó. Então agora somente nessa parte onde está pintada aí, onde nós passamos a tinta, é que está o cobre onde vai ser a trilha. Então vou levar agora para lavar, né? E tirar a parte preta para você ver como que ficou, tá bom, pessoal? Aí, pessoal, vou botar aqui para lavar em água corrente, ó. Bom, depois que eu tirei o excesso, né, do produto, do precoreto, agora sim eu posso tocar na plaquinha, tá? Peguei aqui um pedacinho de esponja de aço, tá, pessoal? Envolvido com sabão, ó. Aí eu vou tirar a tinta aqui, ó. Olha aí, pessoal, como ficou, ó. Só a parte cobreada, ó. Como é importante, a tinta, ela não deixa o precoreto remover o cobre onde tá pintado. Por isso nós forma as trilhas, tá? Essa plaquinha, vocês viram que ela era toda cobreada. E aí, quando nós colocamos no produto, ele removeu todo o cobre. Então agora fica só as trilhas feitas onde nós quer que fique, ó. Para poder fazer a soldagem. Então agora nós vamos introduzir todos os componentes e fazer a soldagem no pino de todos os componentes aqui. E vocês vão ver como é que vai ficar, tá bom, pessoal? Aí eu tenho dois desses para fazer, fiz logo duas plaquinhas. Pessoal, observem essa falha para o de vocês não sair errado, ok? Vou mostrar para você agora a montagem dos componentes, tá bom? Pessoal, esse líquido aqui que nós usamos para fazer a remoção, né, da parte cobreada aqui nas plaquinhas de circuito impresso, nós vamos guardar ele novamente na vazia original dele, tá? Ele dá para reutilizar várias e várias vezes, tá, pessoal? Então ele não se perde. Você terminou de girar, tirou a plaquinha de dentro, nós vamos derramar depois novamente na embalagem original dele. Depois você lava a vasinha que você for usar novamente. Guarde no lugar que criança não venha ter acesso, tá? E pronto. Beleza? Agora nós vamos dar
prosseguimento na montagem do circuitozinho, tá, pessoal? Atenção que eu vou falar para vocês qual os componentes necessários para fazer esse circuito, tá, pessoal? Para fazer esse regulador. Vou falar o nome de todos eles aí, tá? Para esses circuitos, nós vamos precisar de um transistor BTA 41600B, um potenciômetro B200K, um resistor 10K, um resistor de 82K, um diac DB3, um diodo de 1N4007, dois capacitores de poliéster de 100 nanofarad por 400 volts, um LED de alto brilho de 3 volts, a cor de sua preferência, eu vou usar o LED branco, um dissipador de calor e um indutor, como esse aqui, ó, de ferrite. Você pode usar esses indutores, você encontra em placas velhas de TV, tá, em sucatas. Você pode usar esse aqui, pode usar esses aqui, ó. Tá? Pode você use um desses aqui. Pessoal, como eu não tenho um diagrama, nem um layout, né, para vocês ver como montar, vocês vão ter que observar isso através do vídeo mesmo, tá, pessoal? Se futuramente eu vier a fazer o circuito para isso aqui, o layout e o diagrama, eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo, tá? Mas por enquanto eu não tenho. Se não tiver na descrição do vídeo, vocês vão ter que fazer pelo vídeo mesmo. É só você observar o passo a passo, como eu falei. Então eu vou iniciar aqui, ó. Observe a posição que a plaquinha está, né? Compara de vocês com a minha, colocando na mesma posição. E aí vocês vão colocar aqui o potenciômetro aqui, ó, B200K. E eu vou colocar ele aqui, ó. Ver como a minha plaquinha tá, como o potenciômetro tá, ó. Vou virar e colocar nesses três pininhos aqui, ó. Observe aí, pessoal. Ok? Coloquei o potenciômetro aí. Vou pegar agora o resistor de 10K. Ó. Vou entortar ele um pouquinho assim. E vou colocar aqui nesses dois pininhos aqui, ó. Paralelo às perninhas do potenciômetro ali, ó. Veja aí, pessoal. Agora eu vou pegar o diac DB3, essa pecinha azulzinha aqui. Vou entortar da mesma forma aqui que eu coloquei o resistor. Aí vou colocar esses dois buraquinhos aqui, ó. Na mesma posição do resistor. Ok. Agora vamos pegar o transistor BTA 41600B. Eu primeiro, pessoal, ficar melhor, eu vou colocar primeiro o dissipador de calor nele aqui, que aí eu regulo o tamanho da perna, o tanto que a perna vai entrar na plaquinha lá, tá? Então eu vou colocar aqui logo, ó. Pode ser qualquer plaquinha de alumínio, tá, pessoal? Desde que essa base aqui seja bem planozinha, para ela ficar em contato com essa parte aqui, ó, do transistor, que é para que essa pecinha ela esquenta bastante, então o calor dela vai, essa pecinha aqui vai ajudar a dissipar esse calor aqui, ó, para não deixar ele queimar. Se você tiver pasta térmica, pessoal, eu recomendo vocês utilizar, tá? Coloca nas costinhas dele e na parte do alumínio lá, para depois colocar ele aqui. Olha aí como ficou. Peguei a plaquinha, veja a posição que ela tá, ó.
Observem que aqui tem 3 furinhos, que foram as 3 perninhas do potenciômetro, né? Aqui embaixo ó, tem mais 3 perninhas. Observe no vídeo a posição que o potenciômetro tá, ó. O potenciômetro tá de frente para lá. Vocês vão pegar o transistor BTA e colocar também a frente dele, ó, como se estivesse em fila com o potenciômetro, tá, ó. Vamos introduzir nesses 3 buraquinhos aqui, ó. Aí vocês vão enfiar até o dissipador dar certinho aqui. Pronto. Observaram? Ok. Vamos pegar o capacitor de poliéster. Tem que ser 2 ligado paralelo, da forma que eu tô colocando aqui, tá, pessoal? Ó, olha a posição que a plaquinha tá com o potenciômetro e o transistor e o capacitor, não importa o lado, tá? Como ele é para corrente alternada. Então vou colocar nesses 2 primeiros buraquinhos. Ok. Aí vamos colocar mais um. Eu abri a perninha deles um pouco aqui, né? Porque a perninha ficou, o buraquinho ficou largo. Então só você reparar a posição e reparar em qual buraquinhos eu tô colocando, né? Então aqui esse outro aqui, ó. Olha aí, pessoal, a posição de cada um deles. Vou pegar agora o indutorzinho aqui, ó. Agora vamos pegar aqui o diodo, um N4007. Vou colocar aqui, pessoal, ó. Com esse que tem a barrinha branca aqui, a listinha branca, vou colocar pro lado do indutor. Nesses 2 pininhos aqui encostados do capacitor. Tá vendo, pessoal? É só você observar os buraquinhos que estão sobrando, né? Conforme eu estou colocando, vocês vão ver certinho de colocar cada componente. Vou colocar agora o resistor de 82K nesse último 2 buraquinhos aqui, ó. Olha aí, pessoal. Só falta mais um, que são os LED. Aqui, como eu falei, vai depender de para que você vai usar esse LED aí, vai da sua escolha. Colocar o vermelho, o branco, ou o verde, o azul, a cor que você quiser. Eu vou utilizar o LED branco aqui. Ele é mais, acho que o brilho dele é mais forte. Fica melhor a gente observar. Aqui você colocando o diodo na mesma posição que eu coloquei, vocês vão pegar o LED aqui, ó. Se o LED for um LED novo, essa perninha aqui maior, note que as 2 perninhas dele, um é maior. Então a perninha maior é o positivo, tá? A perninha maior do LED que é o positivo do LED. Então esse positivo você vai posicionar aqui no buraquinho do resistor, tá? E a perninha menor, que é o negativo, você vai posicionar no buraquinho do diodo aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Vou colocar em uma certa altura, que aí eu pego e entorto ele para cá, ó. Aí você que escolhe a altura que você quer colocar ele, tá? Que a perninha é grande, você pode colocar baixinho, pode colocar alto. Você que procura a posição. E ele vai ficar dessa forma aí, ó. Então os componentes estão tudo introduzidos nos seus locais, nos seus devidos locais. Agora eu vou fazer a soldagem dele, tá, pessoal? Vocês devem se estar perguntando esses 2 buraquinhos aqui, esses outros 4 buraquinhos que sobrou aqui, o que que é? Os outros buraquinhos aqui, pessoal, que tá sobrando aqui, é a entrada e saída da nossa alta tensão, tá bom?
Ó, tem esses dois aqui, vai ser os dois de entrada, né, que é o que você coloca na tomada, e os dois de saída aqui, esses dois de saída aqui é o dois onde você vai ligar na sua carga isso. No que você ligar dois de entrada, vai sair os dois aqui, tá bom? Então eu vou fazer a soldagem dos componentes para poder nós estar fazendo o teste nele, tá bom? Pessoal, para mostrar a funcionalidade dele para vocês, né, eu vou fazer uma ligação aqui. Vou ligar esse pedacinho de cabo aqui, ó, para poder nós ligar na tomada. E aqui de entrada, tá? E para simbolizar a carga, né, eu vou colocar aqui esse bocal de lâmpada. Eu vou colocar a lâmpada aqui para eu mostrar ele funcionando, tá bom? Olha só, pessoal, eu acabei optando por trocar de lado aqui. Como eu falei, tanto faz você entrar aqui e sair aqui, como entrar aqui e sair aqui, né? Mas aí no caso aqui, eu tinha colocado a tomada para entrar pelo lado de cá, aí funciona normalmente, vai controlar o circuito normalmente. Só que o LED aqui que eu coloquei, ó, ele vai ficar aceso direto. Se você colocar aqui, ele vai ligar direto, né? E eu quero que esse LED acende conforme eu aumento aqui, ó. Conforme eu vou aumentando a potência aqui do potenciômetro, o LED vai aumentando o brilho, indicando que ele está aumentando, né? É para isso que eu queria, por isso eu tive que trocar o lado aqui, ó. Se colocar a entrada, né, da alta tensão desse lado aqui, aí ele vai controlar o brilho do LED também. E se você colocar para entrar desse lado aqui e sair a carga aqui, aí o LED já fica aceso diretamente, já não vai controlar o brilho por aqui, entendeu? Mas aí tanto faz, como para você, se você não ligar para isso aí, né, vai funcionar tanto de um lado como do outro, tá bom? Então, vou mostrar aqui funcionando para vocês aqui agora. Vou colocar a lâmpada aqui. Vamos cuidar ao manusear isso aqui, tá, pessoal? Vou colocar um botãozinho aqui. Serve mais para proteger a gente, né? Beleza, agora sim. Agora, conforme eu vou aumentar aqui, ó, eu observo lá, tá bom? Acendeu lá, fraquinho, acendeu aqui também o LED aqui, ó. Conforme eu vou aumentando o brilho, ó. Tá vendo, pessoal? O LED aqui dá como se tivesse apagado, mas não tá apagado não, tá, pessoal? É por causa da câmera que não vê, mas ele tá aceso, tá bom? Vou baixando e vai diminuindo o brilho também. Que é para vocês verem, né? Usar aqui a carga que você pode usar para controlar o brilho de lâmpadas, né? Como também pode usar para controlar a velocidade de motores rotativo, né? Como ventiladores, lixadeira, esmerilhadeira, várias coisas dá para vocês controlar com isso aqui, pessoal. Dá para usar até em chuveiro elétrico. Como eu falei, esse potenciômetro aqui, esse dimmer aqui, ele vai funcionar,
né? Ele vai suportar até 8.800 watts em 220 volts e até 5.080 watts em 127 volts, tá bom, pessoal? Então você pode usar ele tanto em 127 volts como em 220 volts, tá bom? Show de bola, né, pessoal? Lembrando, pessoal, que esse circuito, para ele suportar essa potência mencionada aqui no vídeo, é necessário que você faça ele exatamente com os mesmos componentes recomendados aqui no vídeo, tá, pessoal? Se você substituir qualquer um dos componentes, então você já modificou totalmente o circuito, não terá mais a mesma potência que mencionei aqui nesse vídeo, tá, pessoal? Muitos aí vão questionar, né, qual a função desse indutorzinho aqui, tá, pessoal, nesse regulador. Eu coloquei esse indutorzinho aqui, pessoal, para ele ajudar a proteger o Triac BTA, porque esse regulador eu fiz ele mais para máquina de solda ponto, né? E como a máquina de solda ponto, quando você aciona ela dá um pico muito alto, né? Muitas vezes, né, pessoas que fizeram esse circuito nas outras versões que eu faço, né, reclamam que dependendo do circuito que ela vai ligar aqui, o BTA termina estourando. E isso acontece por causa do pulso, né, que ele dá ali quando você vai ligar o seu aparelho. Quando você liga e o aparelho já está ligado aqui na potência total, que você liga a máquina, ele dá um pulso muito grande, né? E aí a corrente vai vir muito alta, faz com que o pico muito alto faça com que esse transistor aqui termine estourando, né? Ele queima, não aguenta. Então esse indutorzinho aqui vai ajudar isso, tá, pessoal? Ele protege esse pico alto que dá ali quando você liga o aparelho, tá? Então vai proteger bastante aqui o Triac BTA, tá bom? Aí caso vocês queiram fazer na versão mais simples, eu tenho vários vídeos aqui no canal mostrando passo a passo de como fazer esse regulador, tá, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, tá, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito, ativa o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, até o próximo, fui!